Bom dia, turma! Sejam bem-vindos ao Manhã com Dados. Hoje estou aqui com o grande Bergson. Hoje eu vou participar junto com ele aqui, faremos um modelo bem diferente. Já fizemos anteriormente, mas é interessante para poder, às vezes, pegar ali algumas ideias, né, que estão ali com o Bergson, um modelo de bate-papo e deixar aberto aqui, né? Para quem não me conhece, que eu estou sempre nos bastidores no programa, meu nome é Wagner Drummond, sou gestor de projetos e diretor aqui na Digital Edu. E vou passar a bola para o Bex, dar um bom dia para a turma. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados, né? Nosso encontro aqui semanal para falar sobre temas ligados aos dados, gestão dos dados, governança de dados, arquitetura, qualidade, né? Hoje temos em formato vai ser uma live, né? Praticamente, né? O Wagner montou algumas perguntas aqui em cima de um tema que eu vi que o pessoal comenta bastante, não é? Que é uma certa confusão, não é? Na hora ali de estar definindo, não é? Quando a gente fala no profissional de governança de dados, o pessoal tem aí, o pessoal costuma reclamar, não é? Que em algumas situações, tá? As pessoas confundem muito o papel do analista, do consultor em governança de dados, com outros papéis, como o papel da engenharia de dados, da arquitetura de dados, né? Ah, eu tenho acompanhado algumas discussões, né? Algumas reclamações, pessoas às vezes postam, né, no LinkedIn reclamando e tal. E é um assunto polêmico, né? Uhum. Mas eu acredito que é importante para a gente estar debatendo aqui, não é? Então, o formato hoje é um formato de live, então, se você que está assistindo, né, tiver alguma dúvida, quiser colocar algum comentário, vai enriquecer bastante, tá? O que a gente tem aqui, tá? Então, espero que todos estejam bem, ouvindo bem, né? Coloque aí de onde vocês estão, né? E vamos nessa, né? Vamos embora, vamos começar aí com as perguntas. Maravilha. Antes de começar, só lembrando aqui, ó, Zé Roberto, Fernando, André, Juliana, Gilson, Glenn, Ana, Dambos, Moisés, todos os demais que estão aqui com a gente, ao vivo agora, podem colocar suas perguntas também no chat, que eu intercalo entre as perguntas que eu criei aqui para fazer para o Bergson e as de vocês, tá? E aproveitando, lembrando que no final, aqui no chat na Digital Edu, eu vou colocar o link para vocês emitirem o certificado de participação, tá bom? Quem está nas redes sociais, vem para Digital Edu, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, acessa a live de hoje, agora de manhã, e no chat, no final, vocês terão acesso ao certificado. E assim, o Bergson, para a gente começar, lá atrás, você é uma pessoa que já tem alguns anos de carreira dentro desse universo dos dados, e assim, quando você começou a trabalhar na área de dados, né, também havia uma confusão parecida, eu acredito, entre o AD, o DBA, você viveu isso de perto. Sim, quais paralelos você enxerga entre aquela confusão e o que vemos hoje entre governança, engenharia, arquitetura de dados? Sim. Então, Wagner, eu comecei, não é, ali por volta na área de dados, né, por volta de 93, tá, como administrador de dados, né. Ah, eu dei sorte na época, porque o lugar onde eu trabalhava, isso estava muito bem resolvido, tá. Então, ali tinha realmente, na época, o papel do AD, não é, que basicamente tinha um grande guru, não é, ele que me trouxe, inclusive, para a área, e eu apoiava ele, não é, e tinha uma equipe de DBAs também, não é, na época, DBAs, né, tanto para banco de dados relacional, na época, Oracle, tinha ali a questão do mainframe também, né,
Então, o meu, vamos dizer assim, meu primeiro trabalho estava muito bem resolvido, tá? Mas eu não trabalhei a vida inteira lá, né? Então, quando eu saí do Arsenal, o que eu me deparei, não é? Me deparei realmente com uma confusão danada, não é? Então, já antes de sair, não é? Porque assim, você fazia algumas entrevistas e a minha saída não foi uma saída tão tranquila, eu era servidor público, né? Então, era uma decisão que eu tinha que tomar pensando 10 vezes, né? Se valia a pena ou não, né? Ah, e aí, já na época das entrevistas, havia muita confusão. E quando eu saí, isso para mim ficou muito claro, tá? Então, o pessoal entendia ali que o AD, na época, né, tinha que fazer uma espécie de trabalho ali do DBA de aplicação, às vezes até do DBA de infraestrutura, não é? E eu via muitas empresas que falavam, não, temos um AD aqui. Aí quando você ia ver, o DBA, ele fazia o trabalho do AD, mas ele não era um AD. Como tinha empresas que tinham AD que fazia o trabalho com DBA, eles não eram DBA. Então, assim, eram pessoas, tá? Que atuavam na área de dados, dois papéis na área de dados, mas com conhecimentos muito diferentes, porque eram duas áreas diferentes, tá? Então, a AD, na época, estava muito ligado à questão da modelagem, modelo corporativo, né? Captar requisitos para construir modelos de dados, não é? Aderentes às necessidades de negócio. E dependendo do nível de abstração que a gente trabalhava, era algo mais conceitual, inclusive, às vezes, tá? É claro que tinha um modelo físico também, mas o DBA era um conhecimento mais de tecnologia mesmo, né? Então, tinha muito AD que não conhecia SQL, não montava comando SQL, por exemplo, na época, e tá tudo certo, porque não era isso pro papel da AD mesmo, tá? Então tinha muita confusão. Aí o que acontecia? Você tinha um DBA que ele tinha um bom conhecimento, né, em administração de banco de dados, mas às vezes tinha que fazer um papel da AD, ele viajava, né, então construía assim, modelos só focando em performance, e a gente não precisa só olhar em performance, a gente tem que olhar outras coisas também, tá? E o AD é a mesma coisa, tá? Ele faz, às vezes, um trabalho ali de DBA meia boca, tá? É, então, na época, não é, tinha essa confusão, e hoje existe essa confusão. Só que essa confusão, ela não se dá mais com esses papéis, não é? Porque são papéis que ainda existem nas organizações, mas a quantidade diminuiu bastante, né? Então, se você pegar hoje a quantidade de ADs que tem de DBAs em relação ao que a gente tinha nos anos 90, próximo ali de anos 2000, esse pessoal migrou muito. Vários DBAs hoje trabalham com engenharia, né? E vários ADs, né? Eles começaram a trabalhar depois com governança de dados, tá? Mas a confusão aumenta. E aí hoje você vê, não é a mesma coisa, só que com outros papéis. Então eu, por exemplo, canso de ver anúncio no LinkedIn, não é, com pessoas ali, não é, buscando, né, profissionais para estar fazendo função do engenheiro de dados, do arquiteto, da pessoa de governança. É claro, tá, que você pode ter pessoas com mais de uma habilidade. Então, por exemplo, meu caso aqui, tá, particular. É, eu também trabalhei muito tempo como arquiteto, tá? Então eu tenho conhecimento de arquitetura, né? Mas são coisas diferentes, né? Então você até vê empresas pequenas, né? Porque tem empresa que não dá para fazer tanto investimento, né? Você vai ter uma pessoa que ela vai estar fazendo ali, por exemplo, papel de governança de dados. Durante parte do tempo, ela põe o boné lá da governança e durante outra parte, ela põe o boné do arquiteto. Mas isso tem que estar claro, essa diferença, essa separação. Isso não é para ser usado, né, em todas as situações, tá? Então, é uma confusão que tem hoje, por isso até que eu trouxe esse tema para cá. Fantástico, cara, fantástico. E assim, o Bergson,
Nós estamos em pleno 2025, né, muita novidade, muita evolução, né, e ainda tem tanta empresa que confunde governança de dados com engenharia, arquitetura, como você falou aqui durante essa primeira pergunta, tá. Isso é uma falta, de entendimento, na realidade, às vezes, falta de fontes seguras, ou comodismo do mercado? Então, Wagner, eu diria que é o conjunto todo da obra, tá? Então, tem muita falta de entendimento, tá? Tem, por exemplo, eu trabalho muito com governança de dados, tá? E eu vejo muita gente falar muita besteira sobre governança de dados, tá? E de forma afirmativa, né? Fala com propriedade, né? Então, é muito desconhecimento do papel, tá? É, também a questão da falta, não é? Carência de recursos financeiros, recursos humanos. Por quê? Recurso financeiro é importante, né? Então, porque você olha, por exemplo, governança, arquitetura e engenharia, tá? São três perfis diferentes que, se você trabalha minimamente numa empresa mais estruturada, requer profissionais com habilidades diferentes, tá? Então, às vezes, o gestor até entende isso, mas eu preciso de uma pessoa para fazer duas, três coisas aqui. E aí, assim, aí vai, né, de cada situação. Às vezes a pessoa também não insiste, não quer justificar, e aí se torna mais cômodo buscar, né, pessoas que se propõem a trabalhar dessa forma, mas eu sendo bem honesto, né, assim, você pode encontrar, assim, mas é difícil, tá? Então é mais fácil, assim, encontrar pessoas que manjam bem ali dentro de um pedaço, não é? Porque elas são especialistas naquele pedaço, e o resto ali é generalista demais, tá? E dentro desses perfis, tá? Você precisa de ter pessoas com viés até generalista, principalmente quando a gente fala em governança e arquitetura, mas você tem que ter um conhecimento técnico também, tá? Ser generalista não significa que você tá ali igual um pato, né? Que o pato ele nada, ele voa, mas é tudo mais ou menos, né? É, você tem que ter, né, um embasamento forte, né, dentro ali da sua atuação, e dentre outras coisas que estão ao seu redor, você tem o conhecimento generalista. É o que acontece muito também com o papel do arquiteto, tá? Então, hoje, por exemplo, você pega um profissional que ele trabalha com governança de dados, tá? Você fala governança de dados nas empresas, você vai mexer no queijo de muita gente. Então você vai ter esse papo, né? Assim, eu gosto de falar as coisas como são, tá? Então esse papo que o ativo é o mais importante, que a empresa valoriza, tal, é até a página 2, porque tem muita gente que não gosta disso. Tem muita gente que vai acabar perdendo, de certa forma, o poder que tinha antes de uma governança de dados. Meus dados, e agora o que eu faço, né? É, E aí você precisa, tá, por exemplo, de pessoas na governança de dados com perfil que elas vão precisar jogar esse jogo. Então elas vão ter que ter um diálogo lá em cima, conversar com o superintendente, diretor, convencer, né, assim, C-level, uma camada que está um pouco abaixo ali do C-level, tá? E se você for uma pessoa, por exemplo, com um perfil extremamente técnico, você não vai conseguir fazer isso, você vai começar a gaguejar. Então você vai ver porque, cara, perdeu a credibilidade, tá? Porque você não tem a certeza ali do que você está falando, tá? Então, engenharia, tá? De forma geral, eu não estou falando, claro, dos cargos de gestão nessas áreas, tá? Mas, por exemplo, engenharia, tá? É um conhecimento muito técnico, tá? Muito focado ali na questão do pipeline, das cargas, né, das ingestões, né? Arquitetura
ela vai estar definindo ali, não é, todo esse ecossistema da tecnologia em dados, ela vai desenhar os modelos de arquitetura de referência, vai estar pensando sempre em estar alinhando dados com aplicações, processos e tecnologias, tá? E aí você também, o arquiteto, ele é um perfil mais técnico, mas ele tem uma característica também que é necessária para a governança de dados, que ele tem que ser questionador. Então, o arquiteto que recebe uma demanda, abaixa a cabeça e já sai procurando como fazer, como ele não é arquiteto, ele é pedreiro digital. Tá? Então, o arquiteto também é um perfil mais específico, questionador, ele vai conversar. Então, por exemplo, tem empresas que você tem até algumas rixas, por exemplo. A infraestrutura não gosta muito do pessoal da arquitetura ou desenvolvimento, né? E aí o arquiteto ele entra, né, dentro da seara técnica ali da arquitetura para estar azeitando isso, resolvendo, negociando, que é um pouco também do profissional de governança. O engenheiro não. O engenheiro ele executa, tá? Então, são perfis diferentes e que, por falta, às vezes, de grana, né, de investimento ou ignorância, né? Porque tem gente que afirma, olha, não, é arquitetura e engenharia, ou desculpa, governança e engenharia, tudo junto. E, gente, não é nem um analista de governança de dados, que é um papel assim mais operacional, vamos dizer assim, da governança de dados, ele tem um perfil, por exemplo, tá, de um engenheiro, tá? Então acontece muito isso, sim, tá? Falta de conhecimento, né, a ignorância, né? E Uhum. também a questão de, cara, eu entendo, mas vou ter que me virar nos 30. Que ótimo, cara. E assim, então, quando uma vaga de governança de dados pede Python avançado e construção de pipelines, não estamos falando, na verdade, de outra função, como o nome errado, por exemplo? Você entendeu a Sim, é pergunta? Não isso aí. sei se ficou Entendi tua claro. pergunta. É isso aí. Você pode até, né, ter a pessoa lá da governança de dados que entende de Python, que, putz, vai construir dashes ali, né? Mas a essência daquele papel não é isso. Então, isso jamais, se você coloca isso como algo primordial para a atuação da governança de dados, jamais você vai estar governando dados ali. Governar dados não é isso. Governar dados envolve orquestrar pessoas, processos e tecnologias. E em cima disso, a gente monta esse conjunto. E aí a gente vai atuar, a governança ela atua, né, como um governo. A palavra governança vem de governo, tá? E aí você vai ter uma atuação mais legislativa, que é essa definição da regra do jogo, tá? Definição e acompanhamento para ver se aquilo realmente está sendo cumprido. O executivo, que é a execução do trabalho do dia a dia, respeitando o que está aqui na regra do jogo, e, vamos dizer assim, o judiciário, que se é o papel ali do comitê ou dos comitês, vai de como está estruturado, tá? A essência da governança é isso. Agora, se você pega, vamos automatizar, que assim, ninguém é contra a automatização, tá? Mas automatização é para ajudar. Ela não é o centro da governança de dados, tá? E as pessoas esquecem disso. Eu vou automatizar, mas automatizou para quê? A automatização é benéfica, ela aumenta a produtividade, ela aumenta a qualidade do serviço, né? Se for uma Quando o processo está automatização bem bem estruturado, né? feito. Mas isso, para quê? Então, às vezes, você vê coisa assim do tipo: agora nosso catálogo é rapidinho, a gente já pega, cria e monta, né? E já sai com as definições. Aí você vai ver, aí vamos lá, uma coisa que eu falo sempre, né? Conceito do que é o cliente na empresa. Aí você vai ver, por exemplo, a pessoa se preocupou tanto em automatizar que quando entra um termo novo, né? Vou dar um exemplo aqui de cliente, que é coisa fácil de entender. E aí está lá na descrição: cadastro dos clientes da empresa.
Beleza, tô com a definição ali, eu defino o termo. Agora essa definição de termo serviu para quê? Para nada. O que é o cliente? Eu tenho subdivisões do cliente, eu tenho algum tipo de classificação? Cliente é o quê? O cara que a pessoa que comprou, que usa, ou que teve algum tipo de relacionamento. Aquela pessoa ali que eu peguei, fui lá num birô, peguei uma lista, né, para fazer uma campanha. Ela é cliente ou não é cliente? Cada empresa, ela vai ter a sua definição. Então você não tem jeito, gente, você vai ter que conversar com as pessoas, você vai ter que entender, você vai pegar definições diferentes de áreas diferentes, você vai ter que voltar a conversar com essas pessoas, tá? Não é, automatizei, a IA ela vai pegar o nome do termo aqui, vai pegar, vai gerar, vai botar um complemento aqui, não é do tipo Lero Lero Generator. Não, tá? Então, assim, muito cuidado. Pode automatizar, óbvio que pode. Você pode botar um processo bem inteligente, né? Mas a gente não pode esquecer a essência. A essência é tudo, tá? Então, quando pede algo assim, a pessoa não está pedindo uma vaga para a pessoa atuar de fato com governança. Ela está pensando em outro tipo de atividade, tá? Boa, Bergson. Assim, você já viu empresas, criarem times de governança que na prática não tem nenhuma governança acontecendo, por exemplo? Já vários. É, Vira e mexe, pinta até alguma coisa aqui de alguém pedindo serviço, tá? E aí, quando você vai ver, a pessoa tá chamando aquilo de governança, que quer criar governança de dados dela, na verdade ela não cria. Então, agora, assim, aconteceu essa semana, né? Uma empresa entrou em contato conosco, tá? Um tempo atrás, para falar que queria implantar a governança de dados. Então a gente pegou, né? Conversou, mostrou, falamos da empresa, né, toda aquela parte ali, né, explicamos a nossa visão de governança de dados, tal, tudo bem. E aí sumiu, né. E aí, beleza, passou o tempo, agora aí veio um pedido, né, do tipo: "Olha, vamos", desculpa, entrou a Siri aqui. "Vamos dar uma tração maior". Então, fechamos o contrato com uma grande provedora de soluções em nuvem, e aí a gente já está com as soluções para isso, 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 isso. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei: "Gente, eles estão montando uma arquitetura aqui, já com todos os produtos para você rodar uma engenharia". E que esses produtos iriam fazer a governança. Cara, eu nem respondi de volta, porque, assim, não adianta, assim, você não vai, se você vai gastar o teu latim ali, o pessoal não vai entender. Então, assim, cara, não é cliente, assim, a gente também não tem interesse de pegar, cliente que já te contrata para falar falando que não sabe, mas falando o que você tem que fazer, entendeu? Eh então, tem bastante. Então, você vê muito no mercado. "Ah, eu tenho uma área de governança de dados", aí o que você faz? Às vezes não tem nem glossário, completo de termos, não tem, e eu sou um cara crítico, tá. Eu falo: "Ó, catálogo de metadados é importante ter, tá, mas isso não é a essência ali da governança". Mas tem empresa que nem isso tem. E aí fala: "Não, nossa", aí quando você vai ver, o cara tem uma esteira ali, DevOps, tem um DataOps, tá. Mas isso tudo são automatizações que são feitas em cima da operação, que um time de governança até pode atuar nisso, mas isso não é a essência da governança de dados. A essência da governança de dados é o seguinte: o Wagner está lá numa área de negócios, e o Wagner tem as dores dele ali. Do tipo, pô, o Wagner está lá na área de marketing. E o Wagner todo mês faz uma campanha, todo mês o Wagner fica chateado, por quê? Ele não consegue chegar nem a 50% dos clientes, porque o contato não está quente. Isso é uma dor do Wagner, que a governança ela deve identificar, ela não é a área que vai resolver isso.
que é importante, as pessoas às vezes confundem, tá? Ela não é a área que vai resolver isso, mas ela é a área que vai, junto com Wagner, identificar esse problema, levar para as pessoas envolvidas com o programa de governança de dados e juntas essas pessoas, olhando para a empresa como um todo, vão buscar soluções. Isso tudo, gente, é conversa, é reunião. Vai ter gente que vai querer puxar sardinha para uma coisa, para outra, tal. Então, assim, é fator humano, tá? Então, tem muita gente que muita área que não atua assim, tá? E tem umas que nem catálogo tem. Eu até, assim, eu critico a área de governança de dados, que o máximo que ela tem é o catálogo. Mas, cara, eu ainda chamo de área de governança de dados, tá? Era que nem alguns professores quando eu tinha na faculdade, e depois quando eu dei aula em faculdade, eu adotei esse discurso, que é o seguinte: eu não dava 0 para o aluno, porque se ele foi lá, pelo menos assinou o nome, eu dou pelo menos uma nota 1, né? E não colou, óbvio, né? Porque se colou era 0, né? Mas tirando isso, né? Eu dava 1, não dava 0. Então, assim, nem isso é. Então, assim, é complicado, tá? Ah, excelente. Desculpa, gente. Só um minuto, E Wagner. O pessoal não está colocando dúvidas? Bora aí, gente. Bora. tem muita Mexam-se, gente aí, ó. né? Hã. Podem colocar suas perguntas aí, dá tempo, tá? Enquanto isso, eu vou interagindo aqui com o Bergson. Se Beleza. colocarem perguntas, eu vou fazer as minhas perguntas aqui, Uhum. que eu tenho muita coisa aqui preparada ainda. É igual você falou aí, né, Bergson, as empresas às vezes contratam uma consultoria, né, um trabalho para poder fazer, e às vezes querem deixar o problema continuar, ou seja, pelo exemplo que você deu aí, se o né, você foi consultado para poder trazer uma solução, e a primeira coisa que chega lá é cortar, tipo assim, não quero que mexa nisso, não quero que mexa naquilo, tem que ser do meu jeito. Então, para que consultoria, né? Então, Uhum. achei interessante esse ponto. E assim, qual é o impacto real dessa confusão? Projetos travados, profissionais frustrados? Sim, porque uma coisa que eu não falei, isso é algo que em algumas situações acontece no mercado, tá? Vamos falar primeiro dos profissionais que ficam, vamos dizer assim, desanimados, né? O que acontece? Hoje, se você for olhar no mercado, tem muita gente boa que está desalocada, tá? Então, assim, a gente vive hoje um momento, né, que, assim, apesar de falarem que tá um céu de brigadeiro, não está, né? Então tem muita gente boa que está 2, 3 meses desalocada. Então você pega, por exemplo, uma pessoa dessa, que é uma pessoa que é um bom profissional, qualificado, tá? Já tem experiências prévias, e, cara, essa pessoa, ela precisa comer, ela precisa se manter no mercado, tá? E aí pinta às vezes uma oportunidade dessa, como você deu exemplo, né? Tem que saber Python, trabalhar com Python, né? O que que ela vai fazer? Ela vai pegar, né? Assim, vamos ser práticos, tá? Se ela até tiver uma reserva, de repente ela vai avaliar, não é isso, tal. Mas se essa reserva já está acabando, ela não tem reserva, gente, ela vai pegar. E aí, o que que vai acontecer? Ela vai entrar, ela vai começar a trabalhar e vai estar vendo que tudo aquilo, se ela for um bom profissional, né? Tudo aquilo que ela já vivenciou, que ela aprendeu, não está sendo feito. Então, sim, a pessoa vai ficar frustrada, né? E provavelmente a primeira oportunidade que ela tiver para sair, que ela entender que é algo que realmente vai contribuir com a carreira dela, ela vai sair. Tá? E ela está certíssima em fazer isso, tá? Que ótimo. Quem não entende vai estar lá, né, na vibração, né? Não, estamos aqui, estamos juntos, tá, blá, blá. Mas quem entende, e às vezes entra por causa do cenário, não é, que a gente está vivendo agora, essa pessoa ela vai ficar chateada, né? Então ela vai buscar alguma coisa depois, sim, de fato. Os projetos, né? Você falou que o projeto fica travado, não foi isso?
Tá. Isso. Os projetos travam por quê, né? Você começa a ter uma rotatividade. E aí, é claro que ninguém é insubstituível, né, mas quando uma pessoa sai, então principalmente se ela está exercendo um papel-chave ali, com muitas atribuições, que é o que acontece na maioria das vezes, nas situações, né, você acaba tendo impacto ali, né, momentâneo, né, naquele mês ali, mas é o seguinte, se você tem isso, por exemplo, 3 vezes no ano, você perdeu ali 3 meses, você tem 3 meses de atraso, né, olhando para a questão do projeto, tá. Outra coisa também, não é, tem muita gente que entra nessa questão, né, do tipo: "Ah, eu vou fazer tudo aqui", não é, o pessoal fala muito para desenvolvedor, né, o full stack, né. Eu sou full stack data governance, não é. Vai chegar uma hora que ela vai perceber que, cara, ela não está governando nada. E aí ela também vai sair, né? Então, assim, o fim nunca é bom, tá? Você vai ter realmente pessoas que vão sair daquilo ali, pessoas que vão ver que aquilo não está andando e vão procurar sair até com medo de serem demitidas, tá? Isso acontece muito, tá? E pessoas, né, a saída dessas pessoas acaba impactando sim a questão dos projetos. E o pior, Wagner, quem está em negócio não consegue ver o valor disso, né? E aí, assim, o nome governança já não ajuda, não é? Então, por exemplo, quando eu dou aula, eu sempre peço, né, no primeiro dia para os alunos, né, falarem, né, quando eles escutam a palavra governança, o que eles pensam ali, não é? E tem gente que fala controle, agilidade, blá blá, mas tem gente que vira e fala burocracia, né? A palavra governança ela joga um pouco contra nesse sentido, né? Então quem está em negócio já não tem tanta. Se você não trabalha no que eu vivo falando, né? Meu mantra, né? Que eu vivo falando, né? Outro dia montaram uma figurinha no WhatsApp aqui, eu falando isso, né? Do tipo, olha, o que eu, como negócio, ganho com isso? Ganho com a governança de dados. Se você não investe nisso, a pessoa que está lá em negócio, ela não vai se engajar, ela não vai dar valor, tá? Ela vai virar e vai falar o seguinte: tá, isso é obrigação do time de governança, não venham encher o meu saco, tá? Então, a gente tem que ter esse olhar sempre para negócio, para atender negócio, para deixar negócio feliz, porque a governança de dados depende deles. A empresa, ela não cria uma área de governança para a área de governança governar a ela. Ela vai governar para as áreas de negócio, operações, tá? Eh, Então dá impacto sim, tá, na questão dos Bacana. projetos. Beleza. Tem a pergunta aqui da Luciana Tenório. Um especialista de governança de dados precisa ser envolvido nas reuniões no comitê de gestão de projetos? Ou você acha melhor ter um PO, um Product Owner, ou gerente de projetos que vá nas reuniões e traga os insights para a governança executar e gerar um processo, regra e padrões? Vamos lá. Isso varia muito do formato, tá, mas eu entendo que você está colocando ali o papel do especialista como consultor, tá. E aí eu já te respondo, você tem que ter esse papel, tá. Se você quiser tratar a governança de dados como algo a ser reconhecido como estratégico, não dá para trabalhar só com analista, porque você nunca vai chegar lá, tá. Então entendendo que você está chamando aí de especialista, que eu acredito que é um consultor, a primeira coisa que tem que ser feita quando a gente fala em governança de dados é definir o ciclo de vida dos dados daquela casa, tá? Então, por exemplo, existem alguns ciclos que podem encaixar perfeitamente numa empresa. Então, por exemplo, o DMBOK, tá? Ele tem um ciclo ali que ele indica ali como uma boa prática, tá? Mas aquele ciclo, por exemplo, não atende a algumas organizações. Então, por exemplo, ele está muito ali na seguinte dinâmica, né? Você tem um planejamento,
né, dos dados, depois você tem análise e projeto, depois você tem ali, acho que ele chama de disponibilização, aí vem a retenção, né, que eu trabalho ali mais na infraestrutura, o descarte, o uso e a evolução, tá? Você pode... tem empresas que esse ciclo ele se encaixa muito bem. Tem outras que não, você tem que colocar mais coisas. Então, por exemplo, já atendemos, não foi um nem dois, né, foram alguns clientes que eles trabalham muito no sentido de criar produtos de dados e lançar esses produtos para fora da empresa. E aí esses produtos, eles envolvem o uso, por exemplo, de dado pessoal. E aí, vamos lá, quando a gente tem uma empresa, por exemplo, com essa característica, esse ciclo, por exemplo, no DMBOK, ele não atende. E, assim, outra coisa, o DMBOK, ele traz orientações. Eu não preciso seguir tudo que está ali dentro dele. Em vários trechos ele passa essa mensagem, ele tipo, olha, adapte à sua realidade, à sua organização. Então, em algumas situações, você precisa sim fazer essa adaptação, criar um ciclo diferente desse proposto. E aí, nesse exemplo que eu dei, você vai trabalhar com produtos de dados que vai lançar no mercado, que envolvem informações pessoais, não tem como você colocar uma etapa ali, por exemplo, de avaliação jurídica, né? Que o jurídico ele vai responder as seguintes questões: podemos trabalhar com esse tipo de produto? Porque às vezes você pode ter a empresa ela pode ter uma boa ideia, mas aquilo ali viola alguma coisa na legislação, tá? Tem uma questão, você vende esses produtos para fora, tem uma questão econômica também. Esse produto que vamos lançar, ele vai ser rentável? Porque a gente está falando aqui de uma empresa, por exemplo, privada. Ela não vai trabalhar para não ter lucro. Então, esse produto ele vai passar também, né, por uma avaliação, digamos aí, econômica, né? Então, o importante é você definir esse ciclo, tá? E aí, em cima desse ciclo que foi definido, nessas etapas, né, do ciclo, você vai botar ali alguns pontos de controle, verificação, tá? De atuação. Nem sempre tudo é controle, tá? E aí você vai definir dentro do que você tem na casa qual é o melhor modelo, tá? Eu, particularmente, eu gosto que no início de cada projeto você tenha alguém da governança de dados participando ali desse grupo que vai avaliar e alguém da arquitetura também, tá? Mas é aquilo, cada empresa tem o seu modus operandi. Tá? Então tem empresa que é mais enxuta, aí você vai ter uma forma. Tem empresa que tem mais de um PMO, né? Agora a pessoa está falando muito em VMO, né? O Wagner faz um monte de live aqui falando de VMO, tá? Então vai variar bastante, mas sim, se você puder ter esse especialista, né? Esse consultor é importante, tá? Bacana, Bergson. Tem outra pergunta dela também aqui. Na minha visão, o especialista de Gov, né, de dados, precisa participar das reuniões com áreas usuárias para entender novas solicitações, também decisões de privacidade, segurança, cybersecurity e jurídico. E não apenas ser um soldado para gerar um procedimento. Estou incorreta? Não, é isso mesmo. Então, o Luciano, o consultor, ele é mais relação com as pessoas do que tá fazendo uma atividade operacional, tá? É, assim, não tem muito como complementar, que é o que você falou. Mas é isso, tá? É, essa história, né? Ah, temos pessoas aqui fazendo atividades operacionais. Você está tendo um modelo de governança de dados operacional. Fatalmente, mais na frente, o pessoal vai questionar: o que isso está trazendo de retorno? Tá? Você não está chegando em negócio. Quando você faz isso que você está falando, você está passando no dia a dia a mensagem, a filosofia da governança de dados. Então, assim, é extremamente necessário, tá? Eu sei que você botou isso porque tem muita empresa que não faz isso.
e é uma pena, tá? Mas, assim, é o que você falou. Bacana. A Adriana também, Adriana Moutinho, cadê, gente, a pergunta da Adriana? Vamos lá. Tá aqui, Adriana Moutinho. Bergson, esses pontos que você colocou, tanto do lado da empresa, sua visão sobre governança de dados, quanto do lado profissional de governança de dados, as frustrações e armadilhas, esses cenários, essas situações restringem-se ao Brasil apenas? Empresas em países mais desenvolvidos levam a governança de dados mais a sério? Qual a sua visão a respeito? Então, Adriana, é a mesma bagunça, tá? Assim, a gente tem a ideia de que aqui é menos desenvolvido, né? Cara, não é, também não é mais desenvolvido, tá? Então eu já vi, né, apresentações que você vê que às vezes cai nisso tudo que eu tô falando aqui. Você fala, pô, isso aí não governa, tá? É claro que, assim, as novas tendências começam fora, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em governança de dados, essa questão de trabalhar com governança de dados federada, governança de dados by design, isso, por exemplo, a própria linhagem, né? Isso começa lá fora, mas rapidamente chega aqui, tá? E é rapidamente mesmo, não demora nem um ano, tá? Então eu não vejo essa diferença, tá? De um tempo para cá, não é? As minhas férias do meio de ano, eu sempre vou para fora, tá? E aí eu tiro um dia ou dois, né? Eu tiro uns 20 que ninguém é de ferro, né? Mas aí dentro desses 20 dias, mais ou menos, né? Tanto é que vocês ficaram um tempo em cima com dados aqui, o Bergson participando em julho, né? Julho e agosto, né? Mas nesse período, geralmente tiro uns 2 dias para estar vendo algo mais profissional, conversando com algumas pessoas, e são as mesmas queixas, as mesmas reclamações, são as mesmas constatações, tá? Então, eu não vejo diferença não, tá? Esse papo que aqui no Brasil é diferente, desculpa, mas eu não consigo enxergar isso, né? Fantástico, Bergson. O Alexandre Soares, ele colocou aqui um comentário, né? Perfeito. Gosto de trabalhar com produtos de dados, onde a etapa de construção inicial deve ter a participação da governança e arquitetura. É, Só uma coisa aqui. Vamos lá, essa é a pergunta pessoal da Luciana Uhum, Tenório. Luciana, já já eu te respondo aqui, tá? Só um minutinho. E o seguinte, só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo hoje, Bergson, uhum. eu queria deixar aqui uma outra pergunta para você, até como prática para as pessoas, tá? Como ajustar, cara, de forma prática, o que é papel da governança e o que é papel da engenharia, da arquitetura de dados? Vamos dar uma dica prática aí para a turma. E isso aqui, esse ajuste, tá, Wagner? Ele não é um ajuste que cai, vamos dizer assim, na responsabilidade de um único papel, de uma única pessoa ali, tá? O que que eu digo, tá? É, Isso vai depender dos profissionais, tá? Dos profissionais que estão hoje no mercado. Isso vai depender das empresas, isso depende, né, na verdade, né, dos profissionais, das empresas de consultoria, tá? E isso depende também das pessoas que estão na gestão das empresas, seja ela gestão mais técnica, como a gestão executiva, tá? Então cada um tem a sua parcela ali, tá? De atuação. E às vezes essa situação, principalmente quando a gente está numa posição na empresa de gestão, e eu entendo isso, né? Porque assim, se eu sou ignorante no tema, estou na gestão,
eu não vou conseguir fazer o que eu recomendo. Mas se eu entendo, vai requerer uma atuação mais dura que eu já chego lá. Então vamos lá. Começando aí da parte mais fraca ali do elo, não é? Que geralmente estoura no profissional, tá? O que eu digo, tá? Entendam, estudem o que é governança de dados, tá? Não caiam na armadilha do fácil, do rápido, né? Às vezes eu vejo coisas assim do tipo: poxa, eu criei um agente no chat GPT para criar uma política de governança, uma política de arquitetura. Cara, isso não tem como dar certo. Você vai ter que conversar com as pessoas, entender o que a empresa pode fazer naquele momento. Escrever por escrever, o que acontece? Depois aquele auditado, não tem nada daquilo sendo feito, cumprido, vai piorar mais ainda a situação, principalmente se for uma empresa que valoriza muito a questão de auditoria e tal. Então, assim, cuidado com... Nada é fácil, tá? Tudo requer ali trabalho, dedicação. Então, fuja dessas armadilhas, foque sempre na questão da essência. Se você é analista, exerce atividade mais operacional ali, procure, né, desenvolver mais habilidades ali, pessoais, soft skills, senso mais crítico das coisas, aprenda a comunicar melhor, né? Assim, faça o teu mapa. Eu fiz uma live aqui de mapa de competências, né? Faça o seu mapa de competências e use aquele ali para você evoluir. E aí, o que vai acontecer? Você vai chegar num ponto, tá? É claro que, assim, isso não se aplica em 100% dos casos. Como eu falei aqui hoje, tem muita gente boa no mercado que hoje está desalocado. Mas você estando alocado, você vai ter condição de olhar para essa questão mais técnica de como vai ser sua atuação e poder recusar. Tá? Então, se você se qualifica, entende essa questão de trabalhar na essência, está alocado, você pense 2, 3, 4, 5, 6 vezes antes, tá, de entrar de repente numa coisa que você já está vendo que vai ser furada. Tá? Então, isso cabe para todo profissional. Não, um cara que está procurando alguma coisa, esquece tudo que eu falei aqui, né? Vai garantir primeiro, volta para o mercado e depois você pensa, né, em mudar. Mas você estando, cara, pensa nisso, tá? É importante, tá? As empresas de consultoria, elas... e outra coisa, tá? Que isso também vai para a empresa de consultoria. Olhe, não procure resultado financeiro logo. O resultado financeiro ele vem depois, tá? E então, mas o salário é muito bom, mas você pode ganhar muito mais também em outra empresa fazendo, né, um trabalho mais coerente com o que é governança de dados. As empresas de consultoria, elas têm que procurar olhar mais para o cliente e menos para o bolso delas, menos para a meta de vendas. Porque eu dei um exemplo aqui de uma empresa que entrou em contato conosco, eu falei: "Cara, isso aqui não vai dar certo. Se nós entrarmos, ganharmos, por exemplo, essa concorrência, vai ser um projeto problemático. E aí vai ter reunião, vai ter desalinhamento, né? Cara, eu vou entrar para quê?", né? Então, assim, as consultorias e as pessoas que contratam as consultorias têm um senso mais crítico do tipo, né, eu estou contratando um advogado para resolver meu problema ou estou contratando um advogado porta de cadeia, né? Que o cara vai sair pegando tudo aquele advogado porta de cadeia, né? Então, assim, as empresas elas têm que mudar também, algumas empresas, tá? De consultoria, essa postura, tá? E aí a gente vai para a gestão, tá? E aí entra a questão dura da coisa, né? As pessoas falam: lá vem o icebergson, né? Mas o que acontece? Se você está na gestão, seja numa visão mais executiva ou mais ali operacional, e você entende, tá, que isso geralmente está muito quando você está na gestão mais executiva, tá? E você entende que, por exemplo, quem está ali naquela coordenação, naquela gerência ali, está mais preocupado em mostrar que está trabalhando do que mostrar o resultado do trabalho. Porque quando eu estou muito focado só
na ferramenta e fazer mais com menos, não sei o quê, eu estou trabalhando bastante, é fato. Mas esse trabalho está entregando resultado? Eu estou mudando a cultura da empresa em relação à governança de dados? As pessoas, né, os meus pares, outros diretores, diretoras ou superintendentes, enfim, como está a empresa, elas me param nos corredores ou mandam mensagem no WhatsApp: poxa, olha, legal, cara, o pessoal tá fazendo isso aqui e tal. Ou o pessoal só reclama. Então, assim, se você tá numa gestão lá em cima, você entende isso, e você vê que o teu corpo, né, ali tático, tá muito nesse negócio, né? Tem gente que parece o Mutley, né? Medalha, 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 medalha. Se você, cara, não tem jeito, tem que demitir, tá? É claro, você vai ter uma conversa antes, você vai avisar. E se a pessoa não se qualificar, porque isso é muitas vezes, tá, gente, ignorância, tá? A pessoa não conhece realmente aquilo. Mas se essa pessoa ela não procurar se qualificar, se ela não mudar, cara, infelizmente tem que demitir. A demissão, às vezes, é um remédio, tá, que dá muito certo. Sim. Muita gente não gosta que eu falo isso, mas, cara, quando você sai, por exemplo, quando você vem para o outro lado, né, por exemplo, eu estou numa empresa, né, assim, hoje, tudo bem que a BLR Data é uma empresa pequena, mas eu demiti, cara, eu demiti 2 pessoas só, na vida inteira de BLR Data, tá? Agora teve muita gente que entrou e saiu, né? Foi para uma oportunidade melhor. Normal, Mas quando eu padrão. estava na iniciativa privada, eu demiti muita gente, e era necessário, tá? E aí é aquilo, né? Demite, mas procura botar alguém que realmente vai estar fazendo a coisa certa, tá? Então é o conjunto de todo mundo, tá? De toda a obra. Maravilha, Bergson. É um bate-papo bem bacana. Chegamos aqui, né, ao nosso finalzinho. Muitas pessoas com perguntas. Se alguém colocou outras perguntas no chat, podem se conectar ao Bergson. Bergson é super solícito, tá, gente? Ele responde. Então, lá no LinkedIn, tá? Você pode encontrar o Bergson, encontrar a BLR Data. Você colocar lá BLR Data no LinkedIn, já sai direto, né, Bergson? Ah, já sai, já. Aparece a empresa, né, para o pessoal seguir, Isso, e lá vai estar o Bergson. Bergson Lopes Rego, gente, não tem outro, isso. tá? Pelo menos quando eu apareço, eu busco lá, não aparece outro. BLR Data tem o nosso canal no YouTube também, né? Já estamos com 2.000, quase 2.500 seguidores, né? Tem até alguns vídeos que estão com bastante views, né? Então, entre lá no nosso canal, né? Faça sua inscrição, curta e dê um like, dê um joinha ali, assine a notificação, ajude o nosso canal a crescer. Isso é discurso decorado, tá? Mas se puderem dar essa força também, divulgar o Manhã com Dados, né? E é isso, gente, né? Fecha, Wagner. Guardamos vocês. Maravilha, excelente. Ó, Fechamento aí. semana que vem, né? Sexta-feira, mais Manhã com Dados, semana que vem, 9 horas, coloca na agenda. E nos encontraremos lá. Maravilha, Bergson. E eu vou colocar no chat agora, para quem está aqui na Digital Edu, como eu sempre falo, vou colocar para vocês aqui agora o link do certificado, tá? Antes de fechar aqui a nossa live, ó, colocando. Para quem nunca preencheu o certificado na Digital Edu, ao clicar vai colocar um nome, tá? É só a primeira vez. Depois dos outros não vai precisar mais. Porque no certificado geralmente é interessante ter o nome completo e muitas pessoas colocam aqui na plataforma o primeiro e o último nome, só o primeiro nome, então tem várias variações. Então coloca o seu nome ali como você quer que saia no certificado, mas lembre-se, preencher uma vez, não consegue alterar. Para poder alterar, tem que mandar uma mensagem para o nosso sistema, para a gente do suporte, alterar para você, tá bom? E ele sai automaticamente aí. Bergson, um abraço, até sexta-feira que vem, em mais um Manhã com Dados. Pessoal, beijão, até a próxima sexta.